eu trago aqui duas notícias. A primeira é um projeto que eu já havia comentado e que agora passou pela CCJ do Senado e que fatalmente passará pela aprovação das duas casas legislativas, do Senado e da Câmara, encaminhando-se para a sanção presidencial. A outra notícia diz respeito a algo inusitado que tratarei depois. Vamos à primeira. Proposta que torna crime de feminicídio imprescritível segue para o plenário. O crime de feminicídio poderá se tornar imprescritível. Poderá se tornar imprescritível. É lógico que vai se tornar imprescritível. Assim como já é o crime de racismo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira, 30, a proposta de emenda à Constituição, PEC 75/2019, que pretende modificar o artigo 5º da Carta Magna para determinar que o feminicídio poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que foi cometido. O texto segue para a votação em dois turnos no plenário. Feminicídio ou homicídio cometido contra mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Atualmente, o tempo de prescrição varia de acordo com o tempo da pena, que é diferente em cada caso. A proposta de autoria da senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, olha, o Espírito Santo está se superando. Recebeu parecer favorável do relator Alessandro Vieira, Cidadania, do Sergipe. Ao justificar a iniciativa, Rosa de Freitas citou o estudo da Organização Mundial da Saúde, que situou o Brasil em 5º lugar na taxa de feminicídio entre 84 nações pesquisadas. Ela também mencionou o mapa da violência de 2015, segundo o qual 106 mil mulheres foram assassinadas no país entre 1980 e 2013. Imagine quantos homens foram assassinados nesse período. A senadora ressaltou que o Congresso Nacional tem feito sua parte, inclusive com a aprovação da Lei Maria da Penha em 2006 e da Lei do Feminicídio de 2015. Mas ela considera possível avançar mais. Propomos que a prática dos feminicídios seja considerada imprescritível, juntando-se ao seleto rol constitucional das mais graves formas de violência reconhecidas pelo Estado brasileiro, defende. O relator da matéria concordou que o feminicídio deve ser incluído no rol dos crimes muito graves que possuem status de imprescritíveis. Ele destacou o levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. Vejam da onde que eles tiram o material deles. E da pesquisa Violência Doméstica contra a Mulher, realizada pelo Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Vejam da onde que os caras tiram os dados. Mas é lógico que vai sair dados a favor das mulheres, enaltecendo, aumentando o número de crimes, inflando, dando um jeito de colocar uma histeria nesses casos, que confirmou que os registros de feminicídio cresceram em um ano no país. Precisamos comunicar aos agressores que a violência contra as mulheres não é admissível e será severamente punida pela ação estatal. Tornar o feminicídio imprescritível é um dos caminhos possíveis para a dissuasão que pretendemos, defendeu. Tá. Primeiro questionamento. Por que agressões contra mulheres não é admissível, mas o mesmo não se estende às agressões contra os homens? Segundo, por que a morte de uma mulher precisa se tornar imprescritível e a morte de um homem não?
Não seria razoável que todos os homicídios se tornassem imprescritíveis? Qual a razão dessa separação? Esta, senhores, é a nova modalidade de apartheid do século XXI. Só que em vez dos negros, temos os homens em seus lugares. Quando nós pensávamos que caminharíamos para barrar qualquer tipo de discriminação, eis que surge a nova modalidade de discriminação por sexo. E o mais espantoso é que isso não causa revolta nenhuma nas autoridades. Esse apartheid é aceito como normal. Continua aqui. O crime entrou para o Código Penal como um qualificador do crime de homicídio, no rol dos crimes hediondos. Isso ocorreu a partir da Lei 13.104 de 2015, derivada de projeto da Comissão Mista da Violência contra a Mulher. O crime de feminicídio dispõe que ele ocorre quando há violência doméstica ou discriminação de gênero. Tecnicamente, qualquer pessoa pode ser considerada autora, mas todos sabem que é conversa para boi dormir. Quem vai ser punido vai ser os homens. Mulheres que matam outras mulheres não serão enquadradas em crime de feminicídio, porque se supõe sempre que a violência doméstica contra mulheres e discriminação de gênero partam sempre dos homens. Então, mulheres que matam outras mulheres facilmente escaparão desse enquadramento. Continuando, durante a discussão da matéria, o senador Marcos Rogério, democratas de Roraima, enfatizou a necessidade de tornar outros crimes imprescritíveis, como homicídio qualificado e homicídio motivado por homofobia. Ele chegou a sugerir o adiamento da votação, mas declinou. Ao ser convencido por outros senadores, como Fabiano Contarato, Rede Espírito Santo, sobre a urgência em avançar na proteção das mulheres. Mulheres estão sendo vítimas de feminicídio diuturnamente nesse Brasil misógino. Se ampliarmos demais, não vamos ter esse apoio. O ideal nós não temos. Vamos aprovar o razoável, argumentou Contarato. Novamente, esse senador Fabiano Contarato do Espírito Santo. Ele está em todas. Qualquer matéria que privilegie as mulheres e ferre com os homens, lá está ele. Atenção, pessoal do Espírito Santo. Nas próximas eleições, cortem as asas dele. Continuando aqui, Alessandro Vieira também concordou com Marcos Rogério sobre a necessidade de ampliar o rol de crimes imprescritíveis, mas defendeu a aprovação imediata da proposta da senadora Rose de Freitas. Alessandro reforçou que os ricos são os que mais beneficiam da possibilidade de prescrição de crimes, apresentando recursos até a prescrição da pena. Já o pobre morre na cadeia, afirmou o senador. Bom, mas esse é um problema que é de causa estranha ao projeto. A morosidade da justiça precisa ser combatida com outras medidas. Então, quer dizer que a morosidade da justiça é aceitável quando um homem é morto, mas é inaceitável quando uma mulher é morta? O que se passa na cabeça desses políticos? De todos eles? Será que todos se prostraram diante do altar das semideusas? Por isso que eu sempre disse aqui que essa Comissão de Constituição e Justiça, em se tratando de leis que favorecem somente as mulheres, nem precisaria ser consultada. Vai passar qualquer projeto feminista ali. Ela existe só para questão de trâmite legal. Então, meus caros,
a tua vida vale menos que a da mulher. Ou seja, para as mais altas autoridades, a vida do homem é descartável. Agora vamos aguardar os pronunciamentos dos cavaleiros que querem salvar o Ocidente e das ditas feministas. Vocês sabem que eles não se pronunciarão. Os senhores estão bem cientes disso. Agora, uma notícia que é perfeitamente razoável, mas que naturalmente em nossa sociedade atual causou o maior rebuliço. Juíza mede saia de advogadas com régua e barra entrada, denuncia OAB do Rio de Janeiro. A seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou na quarta-feira, 23 de outubro, uma representação junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado contra a juíza Maíra Valéria Veiga de Oliveira. A magistrada barra a entrada de mulheres no Fórum de Iguaba Grande, do qual é diretora, de acordo com o tamanho das saias que estão usando, diz a OAB do Rio de Janeiro. Segundo a entidade, a juíza fixou um aviso sobre a medida na entrada do tribunal e autorizou seguranças a medirem as roupas das advogadas com régua. Se a roupa estiver mais de 5 centímetros acima do joelho, a mulher é impedida de entrar no local. A OAB relatou que uma estagiária teve que costurar seu casaco à saia para conseguir entrar no fórum. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da OAB do Rio de Janeiro. O município de Iguaba Grande é situado a cerca de 130 quilômetros da capital fluminense. A denúncia, assinada pela Comissão de Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro, diz que Maíra Oliveira descumpre deliberadamente a Lei Federal 8.906/94, que supõe sob o Estatuto da Advocacia e a Ordem, no que diz respeito à ausência de hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo haver consideração e respeito recíprocos. Na avaliação da entidade, a magistrada falta com seu dever funcional de cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício na forma do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura. Tal dispositivo apresenta os deveres do magistrado. A OAB alega que tentou conversar por vezes com a magistrada, inclusive com a realização de uma reunião no fim de 2018. A entidade aponta ainda que no início do mês a vice-presidenta da OAB Mulher, Rebeca Servais, foi barrada por causa de sua saia durante uma visita da diretoria de mulheres ao fórum que verificaria o cumprimento das prerrogativas da advogada. Na ocasião, Rebeca e outras integrantes da diretoria de mulheres da OAB conversaram com a magistrada, que teria abordado as advogadas com, abre aspas, rispidez acompanhada por policiais, fecha aspas. Ao defender sua posição, chamou as advogadas que frequentam o fórum de piriguetes, diz nota da OAB do Rio de Janeiro. Segundo a entidade, a juíza teria se comprometido a refletir sobre a regra e consultar o Tribunal de Justiça sobre a viabilidade de revogá-la. Até o momento, no entanto, não teria informado a ordem sobre as providências. A reportagem busca contato com a juíza via assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e da Corregedoria Geral da Justiça. O espaço está aberto para manifestação. Bom, certos lugares merecem roupas adequadas ao local. Vocês não acham? Se você vai em uma festa, um passeio qualquer, não precisa de cuidados especiais com a vestimenta. Mas no fórum, numa audiência, é preciso ter cuidado com o vestir. Afinal, é para ser um ambiente formal,
que trata de assuntos relevantes aos envolvidos. Será que os homens advogados entram no fórum de bermuda e regata? Não. Os homens entram bem vestidos, dos pés à cabeça. Agora, daí, quando a gente fala das mulheres modernetes, elas ficam brabas. As mulheres modernas simplesmente acham que pode fazer o que lhes der na telha. Daqui uns tempos entrarão no fórum de biquíni, porque vão alegar que não podem ser discriminadas pela forma de se vestirem. O que custa usar uma roupa que não seja tão provocante? O que custa isso? Isso comprova que as modernetes vivem em torno da aparência. Elas são obcecadas com seus corpos. Elas precisam mostrar suas curvas, suas pernas, seus decotes. Mas o feminismo não combate a objetificação do corpo da mulher? Mas é o próprio feminismo que promove essa objetificação. Quer dizer, eu não quero que meu corpo seja objetificado, mas eu quero adentrar no fórum com uma mini saia. É por isso que nós não devemos debater o feminismo. Nós devemos combater o feminismo. Porque no momento que você se dispõe a entrar em um debate com uma feminista, você está automaticamente dando relevância aos absurdos dela. Somente é válido uma espécie de debate com uma feminista se tiver uma plateia assistindo, porque daí você poderá convencer as pessoas a aceitarem o teu ponto de vista. Caso contrário, rebater comentários em Face ou YouTube de pessoas desconhecidas é pura perda de energia e tempo. Era isso por hoje, pessoal. Mais umas notícias do nosso mundo feminista e que cada vez está desgringolando mais. Era isso aí, pessoal.